Queridos irmãos, quero desejar a cada um de vocês uma tarde abençoada, também uma noite abençoada nesse dia maravilhoso que o Senhor fez por nós. Quero saudá-lo na paz do nosso Senhor Jesus. Convidar você para esse tempo especial de adoração, de culto, de edificação, através da reflexão na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Quero convidar você para lermos juntos esse texto. Aonde você estiver, não importa, leia em voz audível esse texto. Vamos juntos reafirmar a nossa fé, a fé nesse Deus maravilhoso que servimos. Efésios 3, 20 e 21, diz assim a palavra: Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Que bênção é podermos mais uma vez nos reunirmos em torno, ao redor deste Deus maravilhoso. Esse Deus, como diz a palavra, poderoso. Esse Deus que não conhece limites. E esse Deus que, sendo todo-poderoso, grandioso, majestoso, é um Deus que também se relaciona conosco, homens e mulheres finitos, homens e mulheres dependentes. Deus é maravilhoso, porque Ele vem ao nosso encontro. E o culto a Deus é uma oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus e usufruirmos da sua bendita presença. Quero convidar você então para esse tempo especial de Deus. Vamos curvar as nossas frontes para orarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus, pedindo que Deus nos abençoe mais uma vez, a fim de que esse tempo seja um tempo muito especial para cada um de nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, porque, mais uma vez, podemos abrir a Tua Palavra, podemos ler a Tua Palavra e sermos por ela edificados. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pela presença do Teu Espírito Santo em nossos corações. Te louvamos, ó Deus, pelo assistir do Teu Espírito Santo, que ilumina as nossas mentes e que nos dá a compreensão da sua vontade. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que coloca em nossos corações o desejo de Te adorar, o desejo de exaltar o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, porque podemos sermos edificados através da Sua palavra, recebermos orientação segura, instrução, consolo e esperança para os nossos corações. Nós oramos e Te pedimos humildemente que o Senhor assim faça, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com algumas canções, a nossa equipe de louvor, aonde você estiver, do jeito que você estiver, louve a Deus. Não perca a oportunidade, solte a sua voz e cante conosco. Céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir. O povo escolhido pegue sua voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Que é fiel.
mandamentos e tem a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. Uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração pra restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma No início era esta palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó Pai, que privilégio que nós temos, ó Pai, de termos o Senhor, ó Pai, como nosso único e suficiente Salvador. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, pelos recursos, ó Pai, que o Senhor tem trazido até nós, ó Deus. Ó Pai, pela Tua boa mão, ó Pai, que tem sustentado a nossa vida. Deus, nós te pedimos, ó Pai, continua conosco, ó Pai, se fazendo presente, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai, e que essa chama continue a queimar, ó Deus, nos nossos corações. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vive estás. És invencível,
Quero convidar você agora a abrir a sua palavra comigo, a palavra de Deus comigo, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. E nós vamos ter agora um momento de consagração dos nossos bens, um momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas, um momento de exercício da nossa confiança, da nossa fé em Deus, um momento de confiança na providência divina. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Honra ao Senhor com os seus bens. Quando entregamos os nossos dízimos e ofertas, nós estamos honrando ao Senhor com os nossos bens. Deus estabeleceu o dízimo e as ofertas como forma de nós o honrarmos, como forma de nós também cultuarmos a Deus. É importante nós sempre lembrarmos que mais do que valores financeiros e econômicos, mais do que dinheiro, o que Deus quer é a nossa vida, a nossa consagração. Portanto, esse é um tempo de nós oferecermos não somente recursos materiais, mas oferecermos a nós mesmos numa relação de confiança de que Deus proverá cada uma das nossas necessidades, porque afinal de contas, tudo que temos pertence a Deus. Quem somos, aquilo que temos, aquilo que fazemos, tudo vem graciosamente das mãos de Deus. É Deus quem nos capacita a realizar. É Deus quem nos capacita a conquistar. A força, a inteligência, a capacidade vem de Deus. Tudo aquilo que temos, portanto, seja para honrar e glorificar o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Enquanto cantamos, você poderá fazer esse exercício de fé, talvez orando. Nós já temos orientado a igreja quanto à entrega dos dízimos e ofertas. Você que tem acompanhado os cultos, com certeza, já sabe como fazê-lo, podendo fazer através de uma transferência bancária, ligando aqui para nós na igreja, para nós podermos orientar você como fazer. E nós temos sempre encorajado os irmãos, não deixe de contribuir, não deixe de exercitar a sua fé na entrega dos dízimos e ofertas, mesmo que não estejamos ainda reunidos presencialmente. Continue fiel na entrega dos seus dízimos e ofertas. Nós vamos então cantar, celebrar a Deus com a canção e depois nós vamos orar. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça,
louvar e bendizer o Senhor, porque só do Senhor nós temos alegria. Glória a Deus, aleluia. Campos eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos curvar as nossas frontes mais uma vez e vamos orar. E como já falei anteriormente, esse é um tempo de exercício da fé, da nossa confiança na providência divina. E eu quero então mais uma vez convidar você para orarmos para esse exercício de confiança em Deus. Senhor Deus e Pai, colocamos nas Tuas mãos tudo que temos, tudo que somos, porque sabemos que antes de tudo pertencem ao Senhor. Ó Deus, consagramos os nossos bens materiais, consagramos os nossos recursos e suplicamos ao Senhor que conserve em nós um coração sempre generoso. Suplicamos ao Senhor que conserve em nós um coração sempre liberal. Que, ó Deus, a nossa vida, em todos os aspectos, possa refletir a nossa confiança nas providências do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos meus irmãos. Aqueles que porventura estão passando tempos difíceis, crises financeiras, desemprego, enfermidade. Senhor Deus, nós te pedimos, assista cada um dos meus irmãos agora. E se porventura alguém vive uma dessas crises, que o Senhor possa vir ao encontro, trazendo a Deus uma palavra de consolo, de encorajamento, abrindo portas, ó Deus, de trabalho para aqueles que estão desempregados. Nós oramos, Tu és o dono do ouro e da prata, e a Ti oramos confiadamente. Nós Te agradecemos por quanto o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Oramos em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém e amém. Querido irmão, antes da leitura da palavra de Deus, quero lembrar a você, quero estimular, encorajar você. Estou fazendo isso e continuarei fazendo isso até de forma insistente, mas muito amorosamente. Não deixe de participar das atividades da igreja. Por enquanto, estão sendo feitas online, através da internet. Agora a nossa escola dominical, num formato onde você pode participar mais, começando às 9 horas, a abertura, logo depois as classes. E nós temos 3 ministérios que estão fazendo as aulas ao vivo, de uma forma interativa. Você vai poder participar, basta se conectar. Se você tiver dificuldade, ligue para nós, para que nós possamos ajudá-lo, para que você não fique sem participar, não se isole da igreja nesse tempo. Então, a nossa escola dominical, no horário das 9 horas, depois da abertura às classes, nosso culto às 17 e depois às 19 horas também, o culto no formato que sempre vínhamos fazendo, com a transmissão do culto e sempre uma mensagem de encorajamento. E na quarta-feira, o nosso culto transmitido ao vivo, também possibilitando que você participe, enviando perguntas, tirando suas dúvidas, até mesmo fazendo um pedido de oração. Isso é perfeitamente possível quando você entra e participa através do chat. Então, quero encorajar você. Na sexta-feira, reunião de oração. Toda sexta-feira, às 19h30, a nossa reunião de oração
você pode participar conosco e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Faça um esforço, planeje e participe. Ore por nós, ore pelos ministérios da igreja, para que a igreja continue caminhando, mesmo sem as reuniões presenciais. Estamos sentindo muita falta, muita saudade dos irmãos, mas enquanto não podemos nos reunir, vamos aproveitar os recursos que temos para não perdermos a comunhão, para não perdermos o contato uns com os outros. Quero pedir a você, mais uma vez, ore por nós. Ore pela liderança da igreja, pelos pastores, presbíteros, diáconos, pela nossa junta diaconal, que tem feito um trabalho maravilhoso de assistência social, junto com a nossa juventude. Nossa juventude tem feito um trabalho maravilhoso junto com a nossa junta no campo da assistência social. Ore pelos ministérios da igreja. Ore pela nossa equipe de comunicação, que está aí trabalhando nos bastidores para que você receba na sua casa aí uma imagem boa, com um som também bom. Ore por nós, para que Deus possa nos capacitar para isso. Nossa equipe de louvor, que também tem se esforçado ao máximo para levar a você também, de forma mais clara e limpa possível, o som, as canções, as ministrações. Enfim, esse é um tempo desafiador. Esse é um tempo que requer de nós mais cuidado, mais atenção. Mas tenho certeza que Deus estará honrando os nossos esforços. Quero convidar você, então, agora para abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, para a nossa meditação esta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, nós vamos ler do verso 1 até o 5º verso. Isaías, capítulo 43. Por gentileza, abra a sua Bíblia e me acompanhe na leitura desse texto. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la aos nossos corações mais uma vez. Curve a sua fronte, feche seus olhos para orarmos, para pedirmos juntos a Deus que nos edifique através desse texto que acabamos de ler. Senhor Deus e Pai, com muito temor e tremor abrimos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos edifique, que fale a cada um de nós, que se manifeste graciosamente em nossos corações, nos dando entendimento da Sua palavra, consolando, trazendo bom ânimo aos nossos corações. Nós humildemente te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero esta noite tratar com você sobre um dos temas que considero mais importantes para a nossa vida cristã, termos práticos, um dos assuntos mais relevantes para o nosso dia a dia, para nós que estamos, para você que está na caminhada da fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então nós caminhamos, vivemos, existimos nesse mundo, desde as nossas menores ações até as mais complexas ações, nós fazemos pela fé.
Então, você que vive pela fé, um dos assuntos mais relevantes, a providência divina e as nossas crises. Então, eu quero falar com você, à luz desse texto, sobre este assunto que eu considero um dos mais relevantes para nós, sobretudo quando estamos passando por lutas, quando estamos vivenciando tempos difíceis. A palavra de Deus é muito clara. Deus sempre nos alertou, dizendo que tempos difíceis poderiam sobrevir sobre nós. Estou pensando em tempos difíceis no que se diz respeito às questões pessoais, às questões individuais, lutas que são próprias de cada um de nós, que vivemos em contextos diferentes e em histórias diferentes. E estou pensando em crises de âmbito maior, crises que às vezes vêm sobre a família, crises que vêm sobre a sociedade e crises como essa que estamos vivendo, que afeta toda a sociedade no mundo inteiro. A providência divina e as nossas crises. Certa feita, Jesus, com os seus discípulos, num dos momentos mais sublimes, eu creio, dos momentos mais ricos da convivência de Jesus com os discípulos, um momento extremamente didático, em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Você deve se lembrar desse momento. Jesus se volta para os seus discípulos, que estavam ali meio que perplexos com aquilo que Jesus estava fazendo, que estavam ali meio atônitos, foram surpreendidos com a ação de Jesus. Então Jesus se volta para eles e diz assim: o que eu faço, vocês não sabem agora, mas depois vocês entenderão. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? É que as suas ações naquele momento não seriam compreendidas, que as suas ações naquele momento não seriam totalmente assimiladas pelos discípulos, mas que com o tempo eles iriam entender aquilo que Jesus está fazendo. Tantas vezes, irmãos, isso não ocorre conosco. Nós acreditamos no cuidado de Deus, acreditamos na manifestação de Deus, acreditamos que Deus de fato está sempre conosco, mas a verdade é que muitas vezes não entendemos aquilo que nos acontece. Aquilo que acontece com a nossa vida, direta ou indiretamente, nem sempre compreendemos. E aí nós entramos num aspecto da vida cristã que é muito desafiador, porque nós estamos percebendo a ação de Deus, mas não estamos entendendo por que Deus permitiu isso, por que Deus está fazendo isso. Quantos de nós, talvez nesse momento de crise que vivemos, já não perguntamos por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo as coisas desta maneira? Por que Deus está tomando este caminho? Quando nós refletimos sobre estas questões e tantas outras, nós vamos então pensar sobre a doutrina da providência divina. Todos esses assuntos estão relativos à doutrina da providência divina, uma das doutrinas mais ricas e mais bonitas, mais consoladoras das Escrituras Sagradas. O primeiro texto que nós lemos, Isaías capítulo 43, versículo 1 a 5, nos assegura o agir cuidadoso de Deus. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, ou seja, em qualquer circunstância, essas circunstâncias não afetarão você. Diz-nos o texto. Deus nos assegura a sua proteção em toda e qualquer circunstância. O segundo texto, Deus diz que as suas ações nem sempre serão compreendidas. Nós temos outros textos que vão nos ensinar
sobre esse agir providencial de Deus na vida dos seus discípulos. Como, por exemplo, o Salmo 78, o verso 19 a 22. Veja o que diz o texto. O texto é uma descrição dos questionamentos que o povo de Israel faz quando na travessia do deserto. Diz assim o texto: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Veja os questionamentos que o povo está fazendo. Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Então a Bíblia diz, o Senhor respondeu da seguinte forma às indagações: o Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou a Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram em seu poder salvador. Eu quero voltar a esse texto para fazer uma rápida reflexão a título de introdução. Veja os questionamentos deste povo quando, pela travessia do deserto. Poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Agora veja o que esse povo diz em seguida. Nós sabemos, ou já tivemos uma experiência no passado, quando Deus feriu a rocha e fez água brotar e jorrou torrentes no deserto. Ou seja, esse povo está dizendo, nós já tivemos a experiência do cuidado e da providência divina no passado. Mas será que Deus continuará fazendo o mesmo? Será que Deus continuará provendo as necessidades? Ele fez ontem, mas será que Ele continuará fazendo hoje? Será que Ele conseguirá suprir as nossas necessidades, dando a nós o que comer? Será que Ele pode suprir o seu povo de carne? Veja então que os questionamentos deste povo, as dúvidas que estavam se abatendo desse povo, eram dúvidas quanto à providência divina. Será que Deus continuaria provendo? Então o texto nos diz que o Senhor se enfureceu. Enfureceu-se com a incredulidade e atacou o povo severamente, ou seja, veio disciplina de Deus na vida do povo, porque manifestou incredulidade, porque não creu, porque não perseverou em confiar que Deus estaria suprindo as suas necessidades. Veja o texto de Mateus capítulo 6, versículo 30 e 33, quando Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer ou que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Novamente chama atenção para você, para uma rápida reflexão nesse texto. Olha o que Deus está dizendo para o povo. Se eu cuido da erva do campo, que hoje existe, que amanhã é lançada no fogo, ou seja, que tem uma duração muito curta, muito passageira, e que tantas vezes essas ervas nós nem as percebemos, pisamos sobre elas, passamos sobre elas, nem nos damos conta do significado, da importância dessas ervas para nós. Então Deus está dizendo, se eu visto, se eu cuido da erva do campo, quanto mais não cuidarei de vocês? Então vem logo em seguida novamente uma exortação, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir.
Tantas vezes, queridos, não somos tomados por essas preocupações, que até certo ponto são naturais, mas que, se não tivermos muito cuidado, se transformam em ansiedade. E ansiedade, às vezes, pode se tornar aguda e até nos levar a uma doença, a uma neurose, uma preocupação excessiva. Será que Deus continuará suprindo as minhas necessidades? Será que Deus pode continuar atento àquilo que realmente eu preciso? Veja as indagações que Jesus levanta aqui com seus discípulos, que com certeza são as mesmas que muitas vezes vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o texto continua dizendo, os pagãos, ou aqueles que não confiam as suas vidas a Deus, é que ficam excessivamente preocupados com estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe do que vocês realmente precisam. Vejam essa afirmação de Jesus e como ela é tão importante para nós, sobretudo quando vivemos em crise. Conheço as suas necessidades, Deus está dizendo. Sei exatamente do que cada um de vocês precisam. Não andem tão preocupados, não fiquem tão ansiosos quanto a isso, porque eu sei do que realmente vocês precisam. Ao contrário, ao invés de serem levados pela ansiedade, por essa preocupação excessiva, até doentia, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está aqui fazendo? Exortando os seus discípulos a confiarem na sua providência. O texto nos assegura que Jesus sabe exatamente do que nós precisamos. O texto nos assegura que Deus está atento a cada uma das nossas necessidades. Nada, meu amado irmão, passa desapercebido a Deus quando se trata do cuidado com os seus filhos. Por favor, grave isso. Nada passa desapercebido a Deus quanto ao cuidado que Ele tem com os seus filhos. Veja mais o que a palavra de Deus nos diz sobre a providência divina. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Veja novamente aí uma rápida reflexão sobre o texto. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, para que em todo tempo, tudo que é necessário seja concedido de forma abundante a cada um de nós. É maravilhoso esse texto. E eu quero repetir, e espero que Deus ministre ao seu coração. Deixe Deus ministrar através dessa palavra. Deus está dizendo para mim e para você, meu filho, eu sou poderoso para acrescentar graça. A graça, o poder, o amor que você necessita todos os dias. Eu sou poderoso para acrescentar isso a você. Eu sou poderoso, estou atento em todo o tempo para conceder a você tudo que é necessário. Eu vou cuidar para que não apenas você tenha o necessário, mas veja o que diz o texto, para que você transborde em toda boa obra, como está escrito. Também o texto nos diz lá em Gênesis,
capítulo 45, 5, versículo 5, sobre a providência divina. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Esse texto fala da vida de José, da experiência de José, quando vendido como escravo pelos seus irmãos, e mais tarde José se revela aos seus irmãos. Então José se volta para os seus irmãos que o venderam e interpreta os acontecimentos à luz da providência divina. Por favor, novamente eu quero repetir isso aqui e enfatizar. José está interpretando os fatos, interpretando as circunstâncias adversas, tão negativas, que o afetaram tanto. Ele está interpretando essas circunstâncias à luz da providência divina. O que José está dizendo para ele mesmo, que José está dizendo aos seus irmãos como testemunho, é que a vida dele não chegou até onde chegou por acaso, que o que aconteceu com ele não foi por acaso, que ele não foi lançado numa cisterna profunda, num poço profundo, que ele não foi vendido como escravo, que ele não foi preso, que ele não foi injustiçado e que ele passou por todas aquelas duras provas. Isso não foi em vão. José estava debaixo do cuidado de Deus o tempo todo. E eu posso dizer a você, meu irmão, e você talvez até esteja já concluindo, será que José entendeu tudo o que estava acontecendo com ele desde o começo? Será que quando José estava lá no fundo daquele poço, será que quando José foi humilhado ao ser vendido como escravo para o Egito, será que quando José foi injustiçado ao ser acusado pela mulher de seu chefe, será que José estava entendendo tudo que acontecia com ele? Eu creio que não. Eu creio que José não estava entendendo, mas eu creio uma coisa, José estava confiando na providência divina. E é por isso que mais tarde, interpretando os fatos, José consegue entender um pouco dos propósitos de Deus. E ele diz que Deus havia conduzido a vida dele daquela forma para que os seus irmãos fossem conservados em vida. Diz-nos o texto, para conservação da vida, não só dos seus irmãos, como conservação do Egito, como conservação do povo naquele tempo. E eu quero parar aqui e fazer também uma pergunta. De que maneira você interpreta os acontecimentos na sua vida? Quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua caminhada, de que maneira que você faz a leitura e a interpretação dos fatos que aconteceram com você? Tantas vezes nós somos surpreendidos por situações tanto desagradáveis. Tantas vezes nós somos submetidos a situações até humilhantes. Tantas vezes sobrevêm a nós situações que nos trazem tanta amargura, tanta preocupação, que nos machucam tanto. Qual é a leitura que você faz dessas situações? A doutrina da providência divina, com certeza, ou o ensino a respeito da providência, do cuidado de Deus para conosco, traz a nós respostas, mas, sobretudo, ela nos ensina que, a despeito de qualquer circunstância, nós devemos continuar confiando no cuidado de Deus. No campo da fé, nós temos às vezes dificuldade para entender como que um Deus soberano, poderoso, que prometeu cuidar de mim, permita que eu passe por sofrimentos tão agudos. Tantas vezes as pessoas têm me trazido essa indagação no meu trabalho pastoral, tantas vezes já vivi situações assim, em que as pessoas me trazem esse questionamento: pastor, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo isso com a minha vida?
E eu penso aqui em algumas histórias chocantes durante o meu ministério, como, por exemplo, o casal que sonhou em ter filhos e que planejou, que pediu tanto a Deus que lhes desse uma criança, e vem a criança. E logo em seguida descobre-se uma doença que leva à morte do chefe daquela família. E aparentemente aquele sonho tanto tempo desejado é ali desmoronado. A criança recém-nascida que é desejada pelos pais, mas que os pais, logo depois de tomá-la nos braços, têm conhecimento de uma doença grave e em pouco tempo Deus leva aquela criança. E como que ficam esses pais que tanto tempo sonharam? Questionamentos que às vezes eu tenho visto e ouvido durante o meu ministério, os pais que enterram o filho ainda tão jovem, vítima de uma doença grave, que fez sofrer tanto. Enfim, queridos, tantas e tantas circunstâncias que às vezes nos cercam, que não as compreendemos. Mas a palavra de Deus nos ajuda, de certa forma, a conciliar a soberania de Deus, ou seja, o Deus grande, todo-poderoso, soberano, que prometeu cuidar de mim. Esse Deus, a despeito de que muitas vezes eu esteja dentro de circunstâncias que não entenda, Ele continua cuidando de mim. Eu não entendo, mas eu creio. Vivemos um tempo em que, por um lado, as pessoas pensam que o ocaso governa. Por outro lado, outros defendem uma espécie de fatalismo, ou seja, dizem, o que tiver de ser, será. A Bíblia não concorda com nenhuma dessas visões. A Bíblia afirma do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, que Deus está no controle, que Deus é soberano e que tem todas as coisas debaixo do seu controle e que realiza a sua bendita vontade através das suas divinas providências. Estudar a providência divina nos mostra o quanto Deus é pessoal e o quanto Deus está diretamente envolvido com tudo que acontece comigo, com tudo que acontece neste mundo. Uma boa definição de providência divina que a teologia nos traz é a seguinte: Deus, segundo os seus conselhos, segundo a sua sabedoria e vontade, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a menor até a maior. Segundo os seus conselhos, segundo a sua sabedoria e sua vontade. A vontade e a sabedoria de Deus são mais altas do que a nossa. Os pensamentos de Deus são mais altos. A sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa sabedoria. E a doutrina da providência nos ensina que Deus, segundo os seus conselhos, segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade, e não segundo a minha vontade, e não segundo a sua vontade, é que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas, todas as ações, todas as coisas desde a menor até a maior, estão debaixo do controle soberano de Deus. E Deus dispõe, Deus sustenta e Deus coordena todas essas coisas segundo a sua sabedoria, segundo a sua bendita vontade. Estudar a doutrina da providência, ou pensar, refletir sobre a doutrina da providência, leva você a confiar cada vez mais o quanto Deus é pessoal, o quanto Deus está envolvido com você. Leva você a pensar no comprometimento de Deus com você e com todas as suas questões, até as últimas consequências. Talvez você possa me perguntar, pastor, até quando Deus está comprometido comigo? Basta você lembrar do que Ele fez na cruz do Calvário por você.
ele foi até as últimas consequências. Também em João capítulo 13, gosto muito desse texto que diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Deus está envolvido e comprometido com cada um de nós. E não apenas está observando distante o que está acontecendo, mas Ele está interagindo comigo e com você diariamente, cuidando da nossa vida, desde as coisas menores até as maiores. O mundo, bem como a minha vida e a sua vida, não estão nas mãos de uma força impessoal. O mundo está nas mãos de um Deus que trabalha. Quando os fariseus recriminaram Jesus por ter curado no sábado, Jesus afirmou que o sábado não significava o fim do trabalho divino, e Jesus então diz a eles: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus continua trabalhando no mundo, e a isto é que chamamos de providência divina. À medida, querido irmão, querida irmã, que eu e você, que nós vamos nos submetendo a Deus, através de um relacionamento de fé e de amor, nós vamos sentindo o cuidado de Deus na nossa vida. Porque tantas vezes nós somos tomados por uma preocupação excessiva quanto à provisão da nossa vida, quanto à provisão de recursos, quanto à provisão na questão material, quanto à provisão na questão espiritual. Porque tantas vezes somos tomados por isso. Talvez, querido, isso seja um indicativo de que nós precisamos nos aproximar mais de Deus numa relação de confiança, de entrega, numa relação de amor. Nós, à medida que vamos nos submetendo a Cristo, diz a palavra, que nós vamos exalando o bom perfume de Cristo. E as pessoas vão percebendo, de fato, que Deus dirige e coordena a nossa vida. O texto que nós lemos de Isaías, o texto inicial, nos traz algumas lições muito objetivas sobre a providência divina. A primeira delas, a providência divina não nos isenta de sofrimentos. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, perceba aí que Deus está, o texto está considerando diversos tipos de circunstâncias. Água, fogo, rios. Circunstâncias adversas que podem tentar nos afogar, problemas que vão chegando, e nós sentimos aquela espécie de sufocação, como se fosse uma correnteza de um rio passando sobre nós e nos levando. Às vezes nós temos essa sensação, ou às vezes a provação, a tribulação é tão dura que queima a nossa vida. Então o texto diz, olha, quando você passar pela água, quando você passar pelos rios, pelo fogo, eles não te queimarão, eles não te submergirão. Que coisa maravilhosa, querido, diz-nos o texto. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A providência divina não significa que nesse mundo não passaremos por tribulações e por sofrimentos. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está passando por lutas, você pertence à regra e não à exceção. Se você acabou de passar por uma luta, recobre o ânimo, porque certamente haverão mais lutas pela frente. No exercício da providência, Deus não nos isenta de passarmos por lutas, por angústias ou por sofrimentos. No exercício da providência, Deus nos leva a conhecê-lo mais profundamente. Veja o que diz-nos o texto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. A
A continuação da ideia discorrida aqui pelo profeta é que à medida que o povo experimentasse o cuidado de Deus, também fossem se aprofundando no conhecimento de Deus. Aliás, creio que concordamos que esta é uma necessidade da igreja em nossos tempos, conhecer mais profundamente a Deus, conhecer a quem de fato nós pertencemos. E o texto diz isso, porque eu sou o Senhor teu Deus, é que nenhuma chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, é que as águas não vão afogá-lo, que os problemas não vão afogá-lo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, é que você não será vencido, não será derrotado pelas circunstâncias, por mais adversas que sejam. Não é porque você é bom, não é porque você é fiel, não é porque você é um crente dedicado que você será preservado. Não, é porque eu sou o Senhor teu Deus, diz a palavra. A segurança que temos do cuidado divino está no próprio Deus e não na nossa própria vida. E não no fato de sermos muito bons e merecedores, não. Porque o Senhor é o nosso Deus. Seremos preservados das tribulações e das angústias dessa vida. Meu amado irmão, eu e você mudamos. Os nossos sentimentos são volúveis. A nossa fidelidade nem sempre é constante. A nossa dedicação também não é sempre constante. Mas Deus é sempre constante. Deus é imutável. Os sentimentos de Deus para comigo, para com você, nunca mudam. A disposição de amor de Deus para comigo, para com você, nunca muda. Não é porque você errou hoje ou errou amanhã que Deus deixou de amar você. Que bênção é a providência divina. O cuidado de Deus é seguro, é certo, porque Ele está no próprio Deus. O texto nos diz, então, querido, para que saibais e creais e entendais que sou eu mesmo. Olha aí que diz o texto, para que você saiba, para que você creia e para que você entenda que sou eu mesmo. E que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Por que que Deus tantas vezes permite situações angustiantes, adversas, que nos provam, para que nós possamos conhecê-lo mais profundamente? As angústias desta vida, as tribulações dessa vida são didáticas. Elas têm o propósito de nos levar a um conhecimento maior de Deus, a nos tirar da superficialidade da vida cristã, para uma vida mais dedicada, para uma vida de um relacionamento mais sincero e mais honesto com Deus. Veja o que diz o texto: eu sou o Senhor, e vocês precisam entender que fora de mim não há Salvador. A providência divina, portanto, não significa que estamos isentos de provações e de sofrimentos. A providência divina nos leva a conhecer o nosso Deus, o nosso Salvador, de modo mais profundo. A providência divina nos leva cada vez mais a confiar em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No exercício da sua providência, Deus também nos disciplina. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Então, muitas vezes, as dificuldades sobrevêm com o propósito de nos disciplinar, de nos corrigir, de nos levar a corrigir o nosso rumo, a nossa rota, de nos fazer refletir sobre as nossas decisões, sobre os nossos valores, sobre as intenções do nosso coração. No exercício da providência divina, às vezes Deus nos dá um puxão de orelha, que é tão importante para nós. No exercício da providência, Deus testa a maturidade de nossa fé. Homens de pequena fé, disse Jesus aos seus discípulos, por que duvidaste? Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé?
os discípulos voltaram para Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Vejam aí que depois de todas as demonstrações do cuidado e da providência divina, ainda havia dúvidas por parte dos discípulos a respeito do cuidado de Deus. Mestre, nós estamos perecendo e o Senhor está indiferente. O Senhor não se importa com o que está acontecendo conosco. Veja aí o grau de maturidade, como os discípulos ainda eram infantis na sua fé. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perguntam os discípulos. Por que eles fazem essa pergunta? Quem é este? Porque até esse momento eles não tinham confiado em Jesus, a ponto de crer que Jesus era maior do que as ondas do mar, de que Jesus era Senhor soberano sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades. No exercício da providência divina, Deus amplia a nossa visão e o nosso testemunho. Vós sois as minhas testemunhas, diz o versículo 10 de Isaías, capítulo 43. Povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, diz o versículo 21 do capítulo 43 de Isaías, o texto que não chegamos a ler. No exercício da providência divina, Deus amplia a nossa visão do reino de Deus. Tantas vezes, meus amados irmãos, nós temos uma visão muito estreita do reino de Deus. Tantas vezes nós revelamos nas nossas atitudes isso. Uma visão muito pequena, muito mesquinha, muito tacanha acerca do que é o reino de Deus. Então, Deus, na sua providência, vai alargando o nosso entendimento, nos dando compreensão, trazendo revelações a nós acerca do seu reino, da amplitude do seu reino. Povo que formei para mim. Deus está dizendo ao seu povo: povo que formei para mim. Existimos para Deus. Povo que formei para celebrar o meu louvor. Povo que formei para viver para a minha honra e para a minha glória. Então, no exercício da providência divina, Deus abre a nossa visão e, ao mesmo tempo, nos proporciona ambientes e situações para nós mostrarmos a esse mundo um pouco da grandeza do nosso Deus. E eu termino a nossa meditação com mais uma reflexão para você, conclusiva. Depois do Senhor criar os céus e a terra, Ele não deixou o mundo à sua própria sorte. Pelo contrário, Deus continua interessado na vida dos seus filhos. Deus continua cuidando da sua criação. Deus não é um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu corda naquele relógio e deixou acabar a corda lentamente até o fim. Pelo contrário, Deus é um Pai amoroso, que cuida daquilo que Ele criou. O constante cuidado de Deus por sua criação, ou seja, por minha vida e sua vida, e por seu povo, é que nós chamamos de providência divina. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá todas as vossas necessidades. Paulo enfatiza o cuidado amoroso de Deus pelos seus filhos. Suprirá as necessidades materiais e as necessidades espirituais, à medida que nos apresentamos a Ele, que nos consagramos a Ele, nós vamos sendo tomados por esse sentimento de segurança. Estamos nas mãos de Deus e Ele suprirá as nossas necessidades, Ele cuidará de nós. Somente em união com Cristo e na comunhão com Ele é que podemos experimentar o provimento ou a provisão da parte de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso eu quero terminar essa reflexão convidando você
a mais uma vez colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. Feche os seus olhos, por favor, para um tempo de oração, e nós vamos, mais uma vez, falar com Deus das nossas preocupações. Mais uma vez, vamos entregar nas mãos de Deus o nosso caminhar. Talvez já tenha algum tempo que você tenha feito isso, entregou sua vida nas mãos de Deus, ou talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você esteja vivendo momentos muito difíceis, de preocupação. Está realmente preocupado com o seu futuro. Vamos colocar sua vida nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele, diz a palavra, e o mais ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Experimente essa paz decorrente da entrega de sua vida nas mãos de Deus. Quero convidar você a fazermos isso agora. Entregar sua vida a Jesus. Talvez você esteja me ouvindo dizendo, pastor, mas eu já estou na igreja há muito tempo. Eu já conheço o Evangelho. Faça uma renovação do seu compromisso com Deus hoje. Talvez tantas preocupações tenham vindo, tanta coisa acontecendo, e você está aí sentindo o barquinho da sua existência sendo chacoalhado. Você está com dúvidas. Então é o momento de renovação da fé, é o momento de renovação da nossa confiança em Deus. Feche os seus olhos, então, e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, confiamos na Tua palavra que nos assegura o cuidado amoroso do Senhor conosco. Confiamos na Tua palavra que diz que, independente das circunstâncias que passarmos, o Senhor cuidará de nós. Confiamos na Tua palavra, que diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Confiamos na Tua palavra, quando o Senhor diz que nos ama e nos amará até o fim. Louvado seja o Teu nome. Confiamos na Tua palavra, que diz que em Cristo Jesus, ou por meio do Teu Filho Jesus, nós somos mais que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ó Deus, que a Tua palavra esta noite, esta tarde, esta noite, mais uma vez, traga consolo, encorajamento, bom ânimo aos nossos corações. Opera, Senhor, em cada um de nós, a fim de que experimentemos o descanso de nossas almas no Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa aqueles que vão assistir esta mensagem, para que, tocados pelo Seu Espírito Santo, rendam-se ao Senhor completamente, entreguem suas vidas nas suas mãos e experimente essa paz verdadeira e genuína que vem do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. E mais uma vez afirmamos, confiamos na Sua provisão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, Deus abençoe você no desenrolar desta semana. Não sei quais notícias você vai ouvir, quais notícias serão divulgadas, se serão boas, se serão ruins. Mas eu sei de uma coisa, o meu Deus e o seu Deus permanecem o mesmo. O meu Deus e o seu Deus têm um compromisso de cuidar de você e nada vai mudar isso até o fim. Tome posse dessa bênção que Deus já tem preparado para você. Em nome de Jesus, descanse nas mãos de Deus. Despeço você com a bênção e mais uma vez desejando você uma semana cheia de muitas bênçãos, de muitas realizações. Que o amor infinito de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, as suas consolações, o seu poder, sejam derramados sobre a vida da igreja aqui nesse lugar, sobre a vida dos ouvintes, dos assistentes deste culto, sobre a vida de todos os seus discípulos espalhados pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Uma boa semana. Deus te abençoe.